Na década de 80, ocorreram diversos acontecimentos que podemos dizer que foram importantes, alguns impressionantes e outros marcantes. Daí, você escolhe a palavra que você preferir. É claro que em quase todas as décadas, acontecimentos como esses ocorreram, digamos marcantes, impressionantes ou importantes. No vídeo de hoje, o Adverso separou alguns acontecimentos que ocorreram na década de 80, ou seja, de 1980 a 1989. Vamos contar de forma breve esses acontecimentos. E se talvez, caso você não se lembra de alguns desses acontecimentos, hoje no Adversos você terá a oportunidade de relembrar alguns acontecimentos. Foi em 1980, mais precisamente, no dia 8 de dezembro daquele ano, que viria a falecer John Lennon. Um fã, ou pelo menos um homem que se dizia ser seu fã, acabou assassinando John Lennon. E seu assassinato foi um dos fatos marcantes que ocorreram no ano de 1980. E disso, muito provavelmente você se lembra, não? Já no ano seguinte, em 1981, ocorreria um fato impressionante da Agência Espacial Norte-Americana, pois naquele ano, o primeiro ônibus espacial orbitaria a Terra, o Columbia, e ali daria início ao programa espacial Columbia, que infelizmente você deve se lembrar de que forma esse programa acabou se encerrando, com tragédia, no ano de 2003. O primeiro ônibus espacial Columbia orbitou a Terra no dia 12 de abril de 1981. Outro fato marcante de 81 foi que naquele ano seria lançado o primeiro PC da história. E isso aconteceu no dia 12 de agosto daquele ano. A IBM acabou lançando o primeiro computador desenvolvido para usuário final, o IBM PC 5150. O PC custava quase $1.600 e seu uso era tanto para escritório quanto para doméstico. E isso foi uma grande evolução na época. E também no ano de 1981, aconteceu a morte do rei do reggae, Bob Marley. E esse fato veio ocorrer no dia 11 de maio daquele ano. E como em quase todos os vídeos que fizemos e citamos Bob Marley, sempre reforçamos que o homem era bom no que fazia, pois suas músicas eram muito boas, diga-se de passagem. E no ano de 1982, temos um grande vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, inclusive uma premiação que foi lançada na Suécia no ano de 1901. Mas o prêmio que ganhou Gabriel Garcia Marques, um mexicano, no ano de 1982, foi tão importante, uma obra chamada 100 Anos de Solidão, porque ela foi traduzida para 35 países e mais de 50 milhões de exemplares foram vendidos dessa obra. E como não se lembrar do dia 5 de julho de 1982, o dia em que o Brasil seria eliminado pela Itália. A improvável eliminação daquela forte seleção brasileira ocorreu em uma partida que começaria às 12h15 daquele dia e ano. Sócrates e Falcão marcaram os 2 gols da seleção brasileira, porém a Itália fez 3. E assim, o Brasil seria eliminado da Copa de 82. Já no ano seguinte, em 1983, ocorreria uma perca grandiosa no futebol brasileiro. No dia 20 de janeiro daquele ano, morreria Garrincha, um dos maiores jogadores de futebol brasileiro. Pois quem viu Garrincha jogar sabe o quanto ele era mestre no futebol. E assim, nosso país teve uma perca grandiosa
dentro e fora dos gramados. E no mesmo ano também ocorreria o lançamento do primeiro aparelho celular da história. E como podemos ver, não se parecia nada com os smartphones atuais que usamos em nosso dia a dia. O Dynatec de 8.000 vezes foi lançado pela empresa Motorola. Ele tinha 33 centímetros e aproximadamente 800 gramas ele pesava. Seu valor era de aproximadamente $4.000. E ainda em 83, mais precisamente no dia 2 de agosto daquele ano, ocorreu um fato que ficou conhecido como a Volta da Autonomia. Ou seja, uma espécie de autonomia política da cidade onde Santos foi restabelecida. E assim, na eleição que foi realizada naquele mesmo ano, Oswaldo Justo foi eleito prefeito e Tranquino Neto seu vice. Vamos destacar um acontecimento no ano de 1984. No dia 25 de abril daquele ano, foi rejeitada a emenda constitucional, onde restabelecia a volta de eleições diretas para presidente da República. A favor tiveram 298 votos, contra foram 65, e também tiveram 3 abstenções. Assim como 112 audiências, faltaram 22 votos para aprovação, que não ocorreu. Em 1985, morreria Tancredo Neves, um presidente que foi eleito por voto indireto no ano anterior. Tancredo Neves morreu no dia 21 de abril daquele ano, e sua morte acabou gerando uma comoção popular. E acabou sendo também um acontecimento marcante do ano de 85. E no dia 20 de novembro ainda de 85 foi lançado o Windows. Sim, em sua primeira versão. Um sistema operacional amigável, onde facilitava o uso para qualquer pessoa. E assim, Bill Gates trouxe ao mundo o sistema mais conhecido no meio da computação, o Windows. Passando para o ano de 1986, temos um acontecimento triste, marcante, que ocorreu na cidade de Pripyat, ao norte da Ucrânia soviética, que ficou conhecido como o acidente nuclear de Chernobyl, confirmando assim 31 mortes diretamente ligadas com o acidente e mais 15 mortos indiretamente ligados, fora milhares de casos de câncer e problemas na tireoide por conta da radiação. Um fato que ocorreu no dia 26 de abril de 86. E um fato impressionante que ocorreu em 1987, em Goiânia, quando catadores de ferro velho desmontaram um aparelho de raio-x abandonado, sem saber do que aquilo se tratava. Na verdade, eles estavam mexendo em um elemento altamente radioativo, o Césio-137. E assim, ocorreu o maior acidente nuclear no Brasil. No dia 13 de setembro de 87, 4 pessoas teve suas mortes confirmadas, onde mais de 1.600 pessoas foram afetadas pela radiação. E também no dia 23 de agosto do mesmo ano ocorreria uma vitória épica do Brasil no basquete. A maior vitória do basquete brasileiro, inclusive. Oscar Schmidt e seus companheiros venceram os Estados Unidos por 120-115 na final dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis. Tá aí um feito grandioso pela seleção brasileira de basquete daquele ano. Já estamos em 1988. E aqui no dia 5 de outubro daquele ano, foi promulgada a nova Constituição Brasileira, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Disso, muito provavelmente, você lembra. E se lembraria facilmente caso esse nome viesse na mente. A Carta Magna. Certamente você se lembraria, não é?
E na noite de 24 de dezembro daquele ano, foi exibido o capítulo 193 da novela Vale Tudo, onde a vilã famosa Odete Roitman seria assassinada. E assim ficaria marcada como a maior audiência da TV brasileira já registrada. Isso porque a audiência chegou a 81 pontos. E ali começaria um dos maiores enigmas já vistos em novelas. Quem matou Odete Roitman? Impossível esquecer o dia 9 de novembro de 1989, onde ali colocaria fim à divisão da Alemanha. E assim seria derrubado o famoso Muro de Berlim, sinalizando assim o fim da Guerra Fria, e também unificaria as duas Alemanhas. E todos sabem que após a Segunda Guerra Mundial a Alemanha foi dividida, e isso acabou se estendendo por muitos anos, até que em 1989, enfim, isso acabaria de vez. E ainda no ano de 89, a cidade de Santos acabou se tornando a maior referência no combate à AIDS. Primeiramente, com contagem rigorosa de números confirmados da doença, e depois com forte programa de prevenção e tratamento da doença, inclusive distribuindo coquetéis gratuitos. Infelizmente, muitas vidas foram perdidas para a AIDS nos anos 80. Hoje em dia, sabemos que os tratamentos ajudam as pessoas infectadas a levarem uma vida normal. A cidade de Santos ainda carregou injustamente a fama de ser a cidade da AIDS, sendo que foi ali que começou um grande combate dessa doença. Terminamos a década de 80 por aqui. Mas calma que vamos fazer outros vídeos com outras décadas passadas, trazendo vários acontecimentos dessas décadas. E para não perder esses vídeos, continue acompanhando Adversos, pois muitos vídeos interessantes vão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.